Afonso, você acha que um livro como esse é um livro que pode ser lido por pessoas que não têm um nível universitário, por pessoas que não têm uma preocupação intelectual maior? Eu acho que pode. Precisa... Eu acho que pode. Olha, eu tenho tido uma experiência incrível. Eu já fiz umas quase 10 conferências lançando o livro. Recife, Natal, aqui no Rio 3 vezes, em São Paulo, no Sul, o país inteiro. Às vezes auditório, 900 pessoas. Pessoas todas curiosíssimas. Porque existe uma coisa que muita gente não se dá conta, a arte não pertence aos artistas. A arte é um patrimônio da comunidade. É um patrimônio público. Então, que se de repente as pessoas não estão entendendo certas coisas, é interessante saber por que elas não estão entendendo. E aí existe uma questão que eu fiquei pensando durante muito tempo. Eu pus essa questão, que é uma questão legítima. Como entender se essa arte é enigmática, se ela tem uns certos vazios? Como entender que ela ocupe o espaço que ela ocupa na sociedade de hoje? É que, claro que, evidentemente, já há um comércio imenso em cima disso. Né? Havendo um comércio imenso em cima disso, há um espaço ocupado. Né? Isso é uma parte da resposta que eu também me coloquei, né? Quer dizer, entrou, virou comércio, a arte virou commodity. Mas não é só isso. Existe aí uma coisa intrigante. Porque nós temos a tendência a achar que a história é feita de verdades. E assim como a Barbara Tuchman escreveu aquele livro famoso, A Marcha da Insensatez, mostrando que desde Troia até o Vietnã, e hoje o Bush com o Iraque, é a mesma coisa, né? A história é feita de muita insensatez, muita loucura, muito desvario. Mas como a vida também. Né? Como a vida. Então, a história é também a história do engano e da mentira. Eu até acho que alguém deveria escrever a história da mentira. Né? Porque quando você diz que o tempo vai restabelecer a verdade, não é bem verdade. Convive no mesmo espaço a mentira e a verdade. E esse é um dos temas que eu abordo também no livro. Existe uma coisa na filosofia chamada o paradoxo do mentiroso. Todo especialista em lógica, em filosofia, bate nesse paradoxo do mentiroso, que basicamente é o seguinte: quando o mentiroso afirma uma coisa, ele está... Você pode acreditar nele? Se o mentiroso diz, eu estou falando a verdade, você pode acreditar nele? Se o mentiroso disser, eu estou mentindo, você pode acreditar nele? Então, existe na linguagem do mentiroso um problema a ser analisado. E grande parte do discurso feito pelo nosso queridíssimo Marcel Duchamp é um discurso do mentiroso. Na análise que eu faço, ele é um mentiroso paradigmático. Ele fazia piadas, frases com duplo sentido, e as pessoas achavam que ele estava fazendo filosofia, ele estava fazendo humor. Foi esse cidadão que, em 68, estava lá as coisas acontecendo, e alguém foi perguntar ao Duchamp sobre o que estava rolando lá. Aí ele falou assim, olha, eu sou marxista da linha Groucho Marx. O Groucho Marx era um grande humorista, né? Claro. Realmente ele é dessa linha. As pessoas tomam as frases dele como frases de um grande pensador. Ele não é um grande pensador, é um grande humorista. Com grande talento. Né? É um grande talento. Agora, Afonso, estudando, você disse que fez um roteiro não só literário, né, buscando, e observando e lendo e tal. O que é arte, afinal? A maneira de enfrentar essa questão é pelo avesso. O que não é arte? Há uns certos objetos que são apresentados para a gente numa galeria, numa bienal, e você pode explicá-los pela psicanálise. Outros objetos você pode explicar pela antropologia. Você pode explicar pelo marketing. Todo mundo leu no jornal esses dias aquela história do chamado artista inglês Damien Hirst, que vende, né, animais transformados em objetos de arte, né, por
milhões e milhões de dólares, etc. Aquilo ali são grandes operações de marketing. Então, se você estuda marketing, antropologia, sociologia, etc., etc., você começa a desbastar um pouco para ir chegando a uma outra área especificamente. Né? E isso faria parte, eu podia dizer, de um esforço que não é só meu. Há um grupo de intelectuais no mundo hoje que está repensando o século XX. O século XX foi muito bonitinho, eu vivi nesse século, muitas guerras, quase que o século inteiro. Eu vivi esse século, e esse século é dividido em duas metades da nossa geração. Numa fase chamada do modernismo, que nós tínhamos uma visão utópica das coisas. O mundo vai ser o mundo do futuro, da máquina, né, do super-homem, aquela coisa. E uma outra etapa, chamada pós-moderna, onde resolveram inverter tudo. Não vai ter mais futuro, o mundo não tem sentido, perderam a noção, né, de história e de utopia. E essas duas posições, que são um pouco antagônicas, têm que ser revistas, porque nem uma coisa nem outra. Como dizia o nosso Guimarães Rosa, existe a terceira margem do rio. Temos que ter uma outra visão. Então, temos que olhar o século XX a partir do século XXI. Estou naquela base de quem for brasileiro me siga, eu já estou no século XXI. Mas, Afonso, e o mundo, né, sem a arte, sem o pensamento, sem essa possibilidade do espanto ou no caso como você está fazendo, que é a busca de uma verdade dentro da arte, né, não tem graça nenhuma, né, Afonso? Pois é, essa é uma questão que é fundamental e foi mal colocada. Você imagina que tem um dos grandes filósofos do século XX, um cidadão chamado Ernest Cassirer, que escreveu uma obra em 3 volumes chamada Sobre as Formas Simbólicas. A tese dele é que o homem é um animal simbólico. Significa? A filosofia das formas. Nós precisamos de símbolos. Nós produzimos símbolos o tempo todo. Nós nos comunicamos através de símbolos. O dinheiro é um símbolo. O crucifixo é um símbolo, né? As insígnias de um partido. O dinheiro é mais que um símbolo. Né? Pois é. São símbolos, signos, tem toda uma teoria. Quer dizer, as sociedades, os índios produzem símbolos o tempo todo. Né? E, aliás, a palavra símbolo tem uma origem preciosa. Né? Que o símbolo, na verdade, era uma plaqueta de barro. Você, quando ia se hospedar na casa de uma pessoa, primitivamente, quando você saía, o dono da casa te dava, quebrava no meio essa plaqueta de barro, que era o símbolo, e você ia embora. Se um dia você voltasse, você voltava com a outra metade, e aquela metade se encaixava naquela, quer dizer, na primeira. Então, você era recebido, você retornava, reencaixava-se de alguma maneira. Então, o símbolo é isso, é um pacto entre as pessoas da sociedade. Né? Pois não é. Olha que absurdo, Roberto, agora você vai ficar escandalizado de ver em que século você andou vivendo. Não é que no século XX, o nosso queridíssimo Marcel Duchamp decretou que um objeto não devia simbolizar nada. Exatamente. Ele disse que escolhia como objetos que lhe eram indiferentes. Vários erros aí. Não existe objeto indiferente. Qualquer escolha que você faz obedece a um mecanismo. Uma escolha. Claro. Então, 2.400 anos de arte como empatia, comunicação, com vários sentidos. Né? De repente, alguém decreta que a arte não tem que significar nada. Como se acabasse com a ideia do símbolo. Como se pudesse retornar àquela casa e entrando de qualquer maneira, sem que houvesse uma compatibilidade entre o antes e o depois. Agora, você que estudou muito a arte, Afonso, nesses anos, né, de Idade Média, o século XVII, XVIII, XIX, a arte ela mudava muito lentamente, quer dizer... Ah, sim. Claro, hoje